Boas-vindas a mais um episódio de Relatos Sobrenaturais. Hoje, vamos mergulhar em uma história aterrorizante que aconteceu em Trindade, Goiás. Prepare-se para conhecer o relato de um devoto que testemunhou vozes e aparições dentro de um santuário religioso à noite. Reúna-se junto à fogueira e permita que o crepitar do fogo envolva você enquanto desvendamos esta história assustadora. Luiz Fernando era um homem de fé inabalável. Devoto desde jovem, ele frequentava regularmente o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno em Trindade, um dos locais religiosos mais importantes do Brasil. Luiz acreditava que aquele era um lugar de paz e comunhão com o divino, mas uma noite de inverno mudaria completamente sua percepção. Naquela noite, Luiz tinha decidido permanecer no santuário após a missa para um momento de reflexão e oração. Ele sempre sentiu uma conexão especial com o lugar. E estar ali sozinho, com a penumbra das velas e o silêncio sagrado, parecia a oportunidade perfeita para se aproximar ainda mais de sua fé. Por volta das 11 da noite, todos já haviam deixado o santuário. Luiz estava ajoelhado diante do altar principal, sentindo uma tranquilidade profunda, quando de repente, uma sensação de desconforto tomou conta dele. O ar parecia ficar mais denso, e a temperatura caiu abruptamente, fazendo com que um calafrio percorresse sua espinha. Luiz tentou ignorar a sensação, focando-se em suas orações, mas não pôde evitar ouvir um sussurro distante, quase imperceptível. Levantou a cabeça e olhou ao redor, mas não viu ninguém. Pensou que fosse sua imaginação, mas os sussurros começaram a ficar mais altos e mais claros. Luiz, Luiz. Seu nome ecoava pelo santuário vazio, carregado de uma malícia que fez seu coração acelerar. Ele se levantou, tentando localizar a origem das vozes, mas parecia que vinham de todos os lados ao mesmo tempo. "Quem está aí?" gritou, sua voz tremendo de medo. Não houve resposta imediata, apenas um silêncio pesado. De repente, uma figura espectral apareceu perto do altar. Era uma mulher, vestida com trajes antigos de freira, com o rosto pálido e olhos que brilhavam com uma luz fantasmagórica. Luiz recuou, sentindo o pânico tomar conta de seu corpo. "Você não deveria estar aqui", disse a freira, sua voz gélida e distante. "Este lugar não é mais sagrado." Luiz tentou responder, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. A figura começou a flutuar em sua direção, e ele sentiu uma pressão esmagadora em seu peito. Com um esforço tremendo, conseguiu correr em direção à saída, mas as portas, que antes estavam destrancadas, agora pareciam seladas por uma força invisível. Preso e apavorado, Luiz correu para a sacristia, procurando um lugar para se esconder. Ao entrar, viu que o ambiente estava mergulhado em uma escuridão opressiva. Ouviu passos suaves atrás dele e virou-se rapidamente, mas não viu ninguém. No entanto, a sensação de ser observado era quase insuportável. Enquanto tentava se acalmar, ouviu mais vozes, desta vez em uma língua antiga que não conseguia compreender. As paredes pareciam sussurrar segredos malignos, e Luiz sentiu que estava perdendo a sanidade. Ele agarrou um crucifixo que estava sobre uma mesa, tentando encontrar alguma forma de proteção. De repente, uma força invisível o lançou contra a parede. Luiz caiu no chão, sentindo uma dor aguda em suas costas. A freira apareceu novamente, agora acompanhada por outras figuras espectrais, todas com olhares sombrios e cheios de ódio. "Este lugar é nosso", disseram em uníssono, suas vozes misturando-se em um coro sinistro. "Você nunca deveria ter ficado." Desesperado, Luiz começou a recitar orações, tentando afastar as entidades. As figuras riram, um som que parecia vir do próprio inferno.
Sentiu a pressão aumentar, como se sua própria alma estivesse sendo arrancada de seu corpo. Em meio ao tormento, uma luz brilhante invadiu a sacristia. As figuras espectrais recuaram, gritando de dor e raiva. Luís olhou para a fonte da luz e viu uma figura angelical, radiante e imponente, que parecia estar protegendo-o. "Vá embora, agora!" ordenou a figura angelical, sua voz ressoando com uma autoridade divina. As entidades desapareceram em um turbilhão de sombras, e a pressão em Luís diminuiu. Ele sentiu um alívio imediato, mas estava exausto e confuso. A figura angelical olhou para ele com compaixão antes de desaparecer lentamente, deixando Luís sozinho na sacristia. Tremendo e fraco, Luís conseguiu se levantar e sair do santuário. As portas agora estavam abertas, e ele correu para fora, respirando o ar frio da noite com alívio. Foi direto para sua casa, onde desabou na cama, ainda tentando processar o que havia acontecido. Nos dias seguintes, Luís evitou o santuário, sentindo uma mistura de medo e vergonha. Ele não contou a ninguém sobre sua experiência, temendo que o considerassem louco. No entanto, não conseguia ignorar as mudanças que sentia em si mesmo. Os pesadelos eram constantes, sempre envolvendo as figuras espectrais e a freira de olhos brilhantes. Certa noite, enquanto tentava dormir, ouviu novamente os sussurros. "Luís, Luís." A sensação de terror voltou, e ele percebeu que nunca estaria realmente livre do que havia encontrado no santuário. Sentiu uma presença maligna em seu quarto, e a figura da freira apareceu ao pé de sua cama. "Você não pode escapar", disse ela, sua voz ecoando em sua mente. "Você pertence a nós agora." Luís gritou, mas ninguém veio ao seu socorro. A figura se aproximou lentamente, e ele sentiu a mesma pressão esmagadora de antes. No último momento, antes de perder a consciência, uma luz brilhante invadiu o quarto, e a freira recuou. Acordou no hospital, sem saber como havia chegado lá. Os médicos disseram que o encontraram desmaiado em sua casa, mas não conseguiam explicar o que havia acontecido. Luís sabia que a batalha estava longe de acabar. Nos meses seguintes, ele dedicou sua vida a encontrar uma solução para o tormento que o perseguia. Procurou ajuda de padres, exorcistas e especialistas em fenômenos sobrenaturais. Todos tentaram ajudá-lo, mas a presença maligna continuava a segui-lo, como uma sombra que nunca o deixaria. Uma noite, após um exorcismo particularmente intenso, Luís sentiu uma calma incomum. Pensou que finalmente estava livre, mas ao olhar para o espelho, viu a figura da freira refletida, sorrindo de maneira sinistra. "Você nunca estará livre", disse ela, antes de desaparecer novamente. Desesperado e sem esperança, Luís decidiu que a única maneira de escapar era confrontar diretamente as entidades no santuário. Armado com sua fé e protegido por amuletos sagrados, voltou ao local onde tudo começou. Ao entrar no santuário, sentiu a mesma pressão opressiva. As vozes começaram imediatamente, e a figura da freira apareceu diante do altar. "Você voltou", disse ela com um tom de vitória na voz. Luís levantou o crucifixo e começou a recitar orações poderosas. Mas desta vez, as figuras espectrais não recuaram. Elas se aproximaram e ele sentiu sua força sendo drenada. "Este é o seu fim", disseram em uníssono, enquanto a freira estendia a mão em direção a ele. Sentindo a vida se esvair de seu corpo, Luís olhou para a figura angelical que havia aparecido antes. "Ajude-me", murmurou com suas últimas forças. A luz brilhante invadiu o santuário novamente, e a figura angelical apareceu, lutando contra as entidades malignas. A batalha foi intensa, mas desta vez, Luís sabia que não sobreviveria. Sentiu uma paz inesperada ao ver a figura angelical triunfar, e com seu último suspiro,
entregou-se ao divino. O corpo de Luiz foi encontrado no santuário no dia seguinte, com uma expressão de paz no rosto. A história de suas experiências se espalhou e o santuário foi fechado temporariamente para investigações espirituais. E assim termina o relato de hoje. Espero que tenham sentido a mesma tensão e mistério que Luiz sentiu naquela noite. Até o próximo episódio de Relatos Sobrenaturais, onde novas histórias assombrosas esperam para ser contadas. Boa noite e lembrem-se, às vezes, o desconhecido está mais próximo do que imaginamos, apenas esperando para ser descoberto.